Graça e paz a todos. Assim começamos o seu tempo missionário. Eu quero desejar a todos uma boa saúde, saúde física e saúde espiritual. Que o nosso Deus acompanhe cada um que está escutando esta meditação, este estudo sobre missões. Hoje desejo dar continuidade aos estudos iniciados ali na segunda viagem missionária de Paulo. É uma série de estudos sobre a segunda viagem missionária de Paulo. Começamos ali pelo envio da igreja local, que é a igreja de Antioquia. Observamos ali a primeira viagem missionária e agora, na segunda viagem missionária, estamos falando diretamente da Macedônia, onde Paulo e sua equipe, por terem ouvido uma visão, na verdade o próprio Paulo é quem teve a visão de um clamor do jovem macedônio, e por não esperar, eles obedeceram e assim eles se dirigiram para Macedônia. Então nós estamos falando diretamente da Macedônia. Especificamente hoje falaremos de Bereia. Saímos dali de Tessalônica e eu queria lembrar a todos de alguns, vou fazer uma pequena recapitulação do que aconteceu ali em Tessalônica, quando os missionários deixaram Filipos, tendo atravessado Anfípolis e a Polônia. Eles chegaram lá em Tessalônica, a capital da Macedônia, e ali eles, tendo presenciado as sinagogas, eles foram para as sinagogas, pregaram a palavra de Deus, e a Bíblia nos fala que alguns creram e alguns judeus se mostraram contra a palavra. Eles não só rejeitaram a pregação de Paulo, como também perseguiram os missionários, e Paulo e Silas tiveram que deixar a cidade nas correrias. Eles foram perseguidos por aqueles judeus que não aceitaram a mensagem, e com a ajuda de alguns discípulos, eles chegam ali em Bereia. E é sobre Bereia que eu quero falar hoje. O nosso estudo hoje, no seu tempo missionário, o estudo será baseado aqui na cidade de Bereia. Veremos aqui como que as pessoas de Bereia responderam à mensagem pregada por Paulo e Silas naquela cidade. Então, eu gostaria de te convidar para fazermos uma oração e depois daremos continuidade desse estudo missionário. Então, vamos orar, por favor. Senhor nosso Deus, queremos agradecer porque o Senhor nos tem agraciado com a Tua palavra. Temos visto a Tua obra ali na Europa ganhando espaço. Temos visto pessoas se salvando ao ouvir a Tua palavra. Temos visto um grande número de pessoas aceitando a Tua mensagem, e isso nos encoraja a pregarmos mais. Isso nos encoraja quando a Sua palavra, quando a Sua mensagem pregada por nós é rejeitada por algumas pessoas, e vendo aquelas pessoas que aceitam a Tua palavra, isso é encorajador. Por favor, Senhor, nos ajude a pregarmos a Tua palavra. E eu também quero, neste momento, orar por aqueles que estão pregando neste momento, para que o Senhor lhes dê sucesso na pregação, abra a mente das pessoas, como Paulo diz, 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século cegou o entendimento dessas pessoas, para que não lhes resplandeça a luz da glória de Deus. E essa realidade, Senhor, tem resistido até hoje. Satanás continua dominando pessoas, Satanás continua fechando o entendimento das pessoas para que não ouçam a Sua palavra. Então a minha oração é a favor dessas pessoas, para que o Senhor, com seu poder,
ajude essas pessoas a entenderem a tua palavra. E dê sucesso a todos os missionários que se encontram neste momento no campo, pregando a tua palavra. E que haja pessoas que respondem com um sim, segundo a tua palavra. Senhor, por favor, essa é a nossa oração. No nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos irmãos, vamos iniciar então esse nosso tempo. Hoje, como eu falei, ao começar esse estudo, falaremos ainda da segunda viagem missionária de Paulo. E eu quero falar aqui sobre o tema intrepidez dos bereanos na observação das Escrituras. Intrepidez dos bereanos na observação das Escrituras. E o nosso texto se encontra ali em Atos capítulo 17, versículo 10 a 14, se assim Deus nos permitir. E neste presente estudo, irmãos, visa trazer a missão dos missionários naquela localidade de Bereia e mostrará também, esse estudo vai mostrar como que o povo recebeu as boas novas do Evangelho pregado por Paulo e Silas. Claro, Timóteo estava com eles e também Lucas, quem está nos trazendo essas informações, também estava lá. Mas como nós veremos aqui, parece que Paulo e Silas eram as pessoas que estavam ali responsáveis pelas pregações durante as viagens missionárias. Então nós veremos aqui essa verdade. O Evangelho, algumas pessoas saberiam definir o que é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia sobre o caminho pelo qual Deus aceita todos os seres humanos. Isso é pelo sangue de seu Filho, Jesus. Não é pela antiga aliança, mas pela nova aliança selada pelo sangue do Filho, que é Jesus. É esta mensagem que a igreja, como nós vemos em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento, nós vemos que esta mensagem que a igreja lhe foi confiada aqui na terra. Quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus, ele deixou uma missão, como o próprio Lucas explica ali, ao começar este livro de Atos, ali no capítulo 1, versículo 8, temos uma ordenança do Senhor Jesus para com os seus discípulos, que assim que eles recebessem ali o poder do Espírito Santo, os discípulos seriam capazes de sair pregando ali, começando por Jerusalém, indo para Judeia, depois indo para Samaria e depois para os confins da terra. E nós vemos essa realidade. O livro de Atos tem uma divisão. Nós vemos ali do capítulo 1 até o capítulo 8, os missionários pregando, eu diria até o capítulo 7, os missionários pregando, os discípulos pregando ali em Jerusalém, e vemos capítulo 8, a pregação lá em Samaria, capítulo 8 até 10, e vemos ali do capítulo 12, do capítulo 13 até o capítulo 28, nós vemos o Evangelho chegando aos confins da terra. Então, essa divisão que nós podemos encontrar ali no livro de Atos. E os discípulos, quando os discípulos ficaram, eles, apesar de, em algum momento da vida da igreja primitiva, terem negligenciado a obediência segundo esta ordem mencionada em Atos capítulo 1, versículo 8, com a perseguição permitida por Deus, a igreja, os discípulos saem pregando nessas regiões que o Senhor Jesus havia falado. Às vezes, quando Deus dá uma ordem e a igreja não quer obedecer de forma tranquila, eu diria, de forma sem pressão, quando a igreja não quer pregar na liberdade, Deus permite perseguições, se for necessário, para que a sua obra seja cumprida. Então, nós vemos ali o capítulo 8, o Senhor levantando perseguição e a igreja saindo, obedecendo, pregando a palavra que lhe foi confiada. Então, essa é a missão que a igreja recebeu. E a igreja está aqui na terra com uma missão. A igreja não está aqui à toa, a igreja não está aqui sem saber o que fazer, pelo contrário,
A igreja tem uma missão, e essa missão é a pregação da mensagem do Evangelho, que fala sobre o que Cristo fez ali na cruz a favor dos pecadores. Infelizmente, queridos irmãos, alguns não aceitam esse caminho, alguns criam seus próprios caminhos para chegar até Deus. Nós vemos que Deus, o próprio Deus, cria um caminho pelo qual o homem pecador se chega a Deus. Porém, nós vemos que os homens rejeitam o caminho criado pelo próprio Deus e criam seu próprio caminho, como Paulo falou lá em Romanos capítulo 1, que os homens, tendo conhecido a Deus, não lhe deram glórias, não exaltaram, pelo contrário, se tornaram nulos em seu próprio entendimento, e ainda mais, para além de adorar o Criador, eles adoram a criação. Esta é uma realidade que nós vemos desde a fundação do mundo. Esta é uma realidade que, desde a criação do homem, o homem tem essa tendência de adorar a criação além do Criador. A ordem bíblica é que o Criador é quem merece a honra, o Criador é quem merece a glória, o Criador é quem merece toda a exaltação, e não a criação. O homem é condenado quando ele não reconhece o seu Criador. O homem prestará as contas diante do Criador por não ter o adorado, por não ter adorado aquele que fez os céus e a terra de uma forma correta, que é através do seu Filho, Jesus Cristo. Infelizmente, muitos traçam seus próprios caminhos, mas o que deve nos alegrar é que também, do outro lado, há um bom número que recebe esta notícia, e esse número recebe, confia e se salva da condenação eterna. É o que os bereanos fizeram, é o que os bereanos abraçaram essa verdade. Os bereanos, ao ouvir a mensagem de Paulo e Silas, eles abraçaram e eles fizeram a escolha certa. E eu quero convidar você a acompanharmos juntos esse estudo. Diferente dos moradores de Filipos e Tessalônica, os bereanos se sobressaíram na recepção do Evangelho. Em Filipos e em Tessalônica, os missionários, ao terminarem o apelo de suas mensagens, tiveram dois grupos. Um que rejeita e um que aceita, o que é de se esperar. Claro, quando o pregador está na frente e começa ali a pregação, espera-se que as pessoas, ao ouvirem essa mensagem, creiam, abracem e levem para a sua vida. E, infelizmente, às vezes o que nós vemos é que um número crê e um número rejeita. Não são todos. Não são todos. Infelizmente, tem aquelas pessoas que têm um coração endurecido e rejeitam, fecham os ouvidos, fecham o coração para não ouvir a palavra de Deus. Mas o que nós vemos ali em Bereia é algo diferente. O relato que Lucas traz para nós é que todos, ao ouvirem a mensagem ali, nós vemos um sim à pregação de Paulo de uma forma coletiva. Nós vemos um sim à mensagem pregada por Paulo e seu colega. Nós vemos uma sinagoga, quase 99%, 98%, não sabemos quantas pessoas, mas como Lucas traz para nós, dá para entender que foi um número, mas um número grande, um número elevado de homens e mulheres que abraçaram, confiaram na pregação, na mensagem do Evangelho ministrada por Paulo e Silas, ali em Bereia. Acompanhemos o que a Bíblia diz sobre os bereanos. No versículo 10, Atos capítulo 17, versículo 10. E logo, os irmãos, eu estou usando aqui a revista corrigida, Atos capítulo 17, versículo 10, diz assim: E logo, os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Vamos nos lembrar de que os missionários saíram de Tessalônica nas correrias, porque eram perseguidos, porque eram procurados por aquele grupo de judeus que não creu na mensagem deles, e
eles não somente não creram, eles perseguiram, eles não rejeitaram apenas a mensagem, eles queriam maltratar os pregadores, eles queriam maltratar os missionários. Por isso que alguns discípulos cuidaram bem de Paulo e Silas e conseguiram tirar eles da cidade. E quando eles deixam Tessalônica, eles vão para Bereia. Eram cidades vizinhas, mais ou menos ali. Então, após o tumulto que aconteceu ali em Tessalônica, os discípulos, de forma secreta, enviaram Paulo e Silas para Bereia. Há uma nota que eu queria aqui frisar. Em todos os lugares onde a equipe foi obrigada a deixar a cidade, vemos sempre Paulo e Silas sendo os primeiros a sair dali da cidade. Vemos esses dois a deixar a cidade primeiro. E talvez porque esses dois tinham uma grande influência. Eu creio que sim. Eu creio que esses dois tinham uma grande influência e são eles que ficavam ali na frente do trabalho, eram os responsáveis pelas pregações durante ali a viagem missionária. Então, não é por acaso que na lista dos líderes da igreja, ali de Antioquia, mencionado ali em Atos capítulo 13, Paulo se encontre ali na categoria dos mestres. Então, Paulo, ele era aquela pessoa que explicava as escrituras com uma certa clareza. Então, eu creio que ele fazia parte ali dos mestres mencionado em Atos capítulo 13. Esses dois eram pregadores, assim, podemos dizer, renomados, pregadores de nome. E é por isso que deverão ser os primeiros a deixar a cidade, as cidades onde eles eram perseguidos, até porque eles eram os primeiros a serem procurados. Então, quando a multidão que não queria na mensagem procurava por esse grupo, eles queriam pegar Paulo e Silas, porque sabiam que esses dois estavam ali na frente dos trabalhos, ali da pregação da palavra de Deus. Em alguns momentos, somente Paulo é procurado. Então, nós vemos ali sempre Silas e Paulo deixando primeiro a cidade, e Timóteo e Lucas, eles acompanhavam mais tarde. É só apenas uma pauta aqui. Enquanto que Timóteo e Lucas, eles às vezes deixavam a cidade mais tarde, como eu falei. É provável que Lucas, ninguém procurava por Lucas, talvez porque Lucas se concentrava ali nos registros dos acontecimentos da viagem. Lucas era aquela pessoa que sempre estava com a pena na mão e registrando tudo que está vendo. Registrando tudo que está observando, registrando tudo que estão fazendo. Apesar que não é tudo que está escrito aqui que Lucas tinha registrado, mas Lucas era aquela pessoa que se concentrava ali nos registros dos acontecimentos da viagem. Por isso, não era visto como uma ameaça para os inimigos da cruz. Enquanto que Timóteo estava ali ainda jovem. Lembremos-nos de que Timóteo, ele seguiu Paulo e Silas nessa segunda viagem missionária, ali em Listra e Derbe, e ele ainda estava aprendendo ali na observação. Ele estava ali observando como os missionários estavam trabalhando, estava ali observando como Paulo fala, estava ali observando como as coisas são feitas, e estava ali observando Paulo como ele prega. Então, podemos concluir que o treinamento de Timóteo foi de observação. Foi aquele treinamento baseado na observação. Ele olhava como que os mais velhos fazem, como os mais experientes fazem, e mais tarde ele ia fazer a mesma coisa. Então, também Timóteo não era uma ameaça. Porém, nós vemos ali quando Paulo escreve ali a segunda carta para Timóteo, Timóteo é convidado por Paulo a agir com intrepidez, assim como ele viu o próprio Paulo fazendo. Então, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 2, há um convite para que Timóteo ele ensine o que ele ouviu de Paulo, ou através de testemunhas que viram Paulo, e que Timóteo deveria passar isso para frente, deveria escolher um grupo de homens piedosos, capazes de transmitir
as escrituras para outras pessoas. Então, Timóteo tinha que ser aquela pessoa que deveria lembrar tudo que Paulo fez e até mesmo o que ouviu sobre Paulo, o que ouviu das pessoas sobre Paulo. E isso ele deveria passar para um grupo também que fossem, como eu disse, homens piedosos, capazes de passar as informações para frente. Então, Timóteo é desafiado a agir com intrepidez também, como um líder confiado às igrejas dali de Efésios. Então, ao deixar Tessalônica e chegando em Bereia, como de costume, Paulo e Silas procuraram por uma sinagoga e ali, de forma incansável e destemida, pregaram a mensagem da cruz. Era comum, isso era costume de Paulo, procurar por sinagoga primeiro, procurar por seus irmãos judeus, lhes fazer conhecido a palavra, e depois que saía da sinagoga, ele procurava por gentios e pregava assim a palavra de Deus. Esse era o costume de Paulo. E a Bíblia fala sobre isso, que Paulo tinha esse costume de procurar primeiro por sinagogas. Em algum momento eu falei aqui que Paulo ele deu prioridade aos seus irmãos, mas o que acontece aqui é que nem sempre os judeus aceitaram essa mensagem. Aos judeus, quando Paulo chegava na sinagoga e lá encontrava seus irmãos judeus, ele tinha uma estratégia diferente. Aos judeus, Paulo iniciava ali sua mensagem ali nas promessas de Deus para com seu povo, desde Abraão, e terminava ali na ressurreição, o que nós vemos ali nas Escrituras. O final da sua mensagem era quase esta. Este Jesus, como vemos ali em Tessalônica, este Jesus que eu prego é o Messias. Ele terminava a sua mensagem assim, mostrando que Jesus que ele estava falando era aquela pessoa que eles, como judeus, povo de Deus, a menina dos olhos de Deus, esperava. Então, a mensagem de Paulo terminava mostrando que o Messias ele é visto desde as promessas de Deus para com seu povo. E o Messias, o Jesus, é o Messias, é aquela pessoa esperado por todos os judeus. E este tipo de conclusão, irmãos, este tipo de conclusão é o que dividia muitos dos judeus, muitos dos ouvintes da mensagem de Paulo, e continua sendo o ponto crucial, um ponto que divide as pessoas hoje. As pessoas hoje, um número crê e o outro número rejeita. E, graças a Deus, muitos têm vindo a aceitar esta mensagem. Graças a Deus por isso. E no versículo 11 diz assim: ora, estes foram mais nobres do que o que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Os missionários ao concluírem a sua pregação, a resposta dos bereanos quanto a esta mensagem que acabaram de ouvir, eu quero acreditar, até a Bíblia fala que não foi apenas um dia. Então, Paulo pregou essa mensagem vários dias ali em Bereia. Então, quando os bereanos ouvem essa mensagem que Paulo acabara de pregar ali, por alguns dias, essa mensagem seguiu-se com uma investigação minuciosa da parte dos bereanos. Eles investigaram, verificaram e compararam a mensagem que os missionários estavam pregando com o Antigo Testamento, que estavam familiarizados e tinham acesso. Então, o que nós vemos ali, a mensagem dos missionários foi acompanhada por investigação, verificação, comparação da mensagem com o Antigo Testamento. Então, o que aconteceu ali foi que, quando os bereanos ouviram, eles, de forma cuidadosa, observavam se o Antigo Testamento falava isso. Então, o que esse texto nos convida, o que esse texto fala, é que todos nós, todos crentes em Cristo Jesus, precisam
ou precisamos urgentemente ter o coração como o dos nossos irmãos. Ter um coração bereano, um coração que tem amor pela palavra de Deus, que tem o amor e dedicação pela palavra de Deus. A dedicação pelo manuseio das Escrituras aqui, irmãos, é vista de forma coletiva. Não era apenas uma pessoa que gostava de manusear as Escrituras. Quase toda a sinagoga, a Bíblia diz que se empenhou nesse trabalho. Uma igreja que ama a palavra de Deus. Uma igreja, irmãos, me escutem. Uma igreja que ama a palavra de Deus, investiga, verifica e faz comparação do que se ensina no púlpito. Igreja assim, irmãos, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Queridos irmãos, se os crentes hoje lessem e meditassem com profundeza a palavra de Deus, estariam preparados para dizer não às heresias que têm levado uma nuvem de crentes hoje. Infelizmente, queridos irmãos, hoje o estudo da palavra de Deus é visto como missão do pastor e não do crente. Hoje os crentes pensam que a missão de estudar a palavra de Deus é do pastor ou do missionário. Outra realidade é que os crentes preferem devocionais já prontas, desprezando a tarefa de preparar sua própria comida espiritual. Muitos se alimentam de mensagens bíblicas de 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto de áudio ou menos. E com isso se sentem satisfeitos e descansam nessa vergonha. Irmãos, os nossos irmãos bereanos viveram uma época de difícil acesso à palavra de Deus. Lembremos-nos de que naquela época só uma pessoa que tinha dinheiro poderia possuir uma cópia da lei. Alguns não tendo este privilégio, faziam um esforço para estar na sinagoga, para prestar atenção o que era lido. Na teologia, no estudo teológico, há um princípio de interpretação que diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. O que significa que quem lê a Bíblia e medita nela com esforço é capaz de fazer comparações que os bereanos fizeram. No nosso tempo, na nossa época, há muitos recursos que ajudam o crente no seu estudo da Bíblia. O problema é que são poucos crentes hoje que têm um prazer no estudo dela. Nas reuniões da igreja, infelizmente, são poucos que têm um prazer de frequentar. Não se pode esperar que um crente que não conhece sua Bíblia resista às heresias. O salmista fala ali em Salmo 119, todo o Salmo de 119 fala de como que a palavra de Deus deve ser o nosso desejo todos os dias. O salmista faz um convite a todos nós para que busquemos a palavra de Deus com urgência. Eu quero te desafiar a ler Salmo 119. O desafio que ele faz de estudo profundo e manuseio da palavra de Deus. Aprendamos, irmãos, com os nossos irmãos ali da Bereia, ou de Bereia. E o versículo 2 diz que, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. O final desse trabalho de investigação, verificação e comparação, ali das Escrituras, termina ali com demonstração de humildade. E também eles admitiram de que o seu Antigo Testamento confirma o que os missionários estavam lhes apresentando. Sem o que negar, creram na mensagem. Entre os que creram foram muitos dos judeus, mulheres gregas da classe alta, ricos e ricas, e muitos homens também. Estava ali incluso homens e mulheres da classe alta que admitiram de que o seu Antigo Testamento confirmava o que Paulo estava falando. O apóstolo Paulo disse na sua carta aos Romanos que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que significa que ninguém é salvo a menos que ouça o plano de salvação.
e tome para sua vida as verdades da cruz e confesse seus pecados e assim nasça na família de Deus. Não tem como, irmãos. Não tem como se salvar sem ouvir a mensagem da cruz. Não tem como. As pessoas precisam ouvir. As pessoas necessitam dessa palavra. Então, aí fica o desafio para nós. Pregarmos com ousadia. Ao ouvir a pregação de Paulo e Silas, os bereanos investigaram, verificaram e fizeram comparação com o material que eles já possuíam e a conclusão foi uma aceitação em massa da mensagem dos missionários. Irmãos, que conversões! Muitos servos de Deus sonham em ter um ministério assim, com certeza. A verdade é que, irmãos, a verdade é que Deus é quem salva e não o missionário. A missão do missionário é apresentar as verdades bíblicas e deixar que os corações dos ouvintes se identifiquem com a mensagem. E foi isso que Paulo e Silas fizeram ali ao chegar em Bereia. E o versículo 13 e 14 para finalizar, mais logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Irmãos, onde há uma igreja, Satanás monta seu palácio. Irmãos, onde há uma igreja, Satanás monta seu palácio. O que significa que Satanás sempre tenta destruir tudo que é de Deus. Depois daquela conversão em massa, a notícia chegou em Tessalônica. Lembremos de que foi lá onde os missionários foram perseguidos, haviam sido expulsos daquela cidade. Quando essa notícia da conversão em massa chegou até eles, como resultado, as mesmas pessoas se levantaram dali de Tessalônica, foram até Bereia e fizeram ali um tumulto e instigaram a multidão com seus ataques e queriam matar os missionários. Mas, pela graça de Deus, com a ajuda dos discípulos, Paulo foi retirado da cidade e Lucas deve ter acompanhado Paulo e desta vez, como nós vemos aqui, Timóteo e Silas são os que ficam para trás. E mais tarde, quando os discípulos regressam para Bereia, avisam a Timóteo e Silas de que eles precisavam encontrar Paulo o mais rápido possível. Então, irmãos, para concluir essa meditação, todos nós, irmãos, precisamos urgente e desesperadamente de um coração como o dos bereanos, no estudo e a dedicação da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. E o desejo do meu coração é que a igreja de Bereia, os crentes ali de Bereia, continue sendo um desafio para você. Continue desafiando seu coração para amar e estudar a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e que sejamos crentes que realmente tenham o prazer de ouvir a voz de Deus. E isso acontece quando nós estudamos, mostramos que temos a sede pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe.